Olá, estamos iniciando mais um quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a honra e a alegria de receber um dos nossos gestores, nosso querido José Paulo Martini. Obrigado, diretor, por ter aceito esse convite, viu? Prazer estar com vocês aqui, Alain. Vai ser uma grande entrevista hoje, né? Você que está acompanhando o nosso canal, fique atento para essa excelente entrevista. E Dr. José Paulo Martini, pastor José Paulo Martini, como o senhor prefere que a gente... Pastor. Pastor. O senhor é da onde? Natural de que cidade? Eu sou natural de São Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina. Santa Catarina, que legal. Sua família é adventista? A minha família aceitou a mensagem adventista em 1975. Nós éramos católicos, né? Então começamos a estudar as Sagradas Escrituras, mas minha mãe e eu e meus irmãos que aceitamos a mensagem. O senhor tinha quantos anos nessa época? Nesta época eu estava com 17 anos de idade. 17 anos de idade. E o senhor estudou sua adolescência em qual colégio? Eu fiz todo o ensino fundamental, hoje denominado Fundi 1, Fundi 2, em escolas públicas do estado de Santa Catarina, obviamente. E o ensino médio eu fiz o primeiro ano num colégio católico na minha cidade, e o segundo ano do ensino médio e o terceiro eu cursei então no IACS, no Rio Grande do Sul, em Taquara. E depois eu fiz a faculdade de teologia no IAE, hoje o NASP Campus 1. O senhor se recorda da data, o local do batismo do senhor? Sim, nós nos batizamos, foi no final do ano de 1975, em dezembro, mais precisamente no dia 27. Foi num rio, né, próximo da minha cidade. Foi uma festa bastante interessante naquela época. Que legal! E quando surgiu o desejo do senhor de fazer e cursar a teologia? Veja, a minha família era muito católica, né? Aliás, os meus parentes, meus tios ainda são muito católicos. E eu tinha sempre o desejo de fazer o seminário e ser um padre na ocasião. Escrevi para alguns seminários e tal. Mas depois, obviamente, um pouco mais ali, já na segunda fase da minha adolescência, eu já fiz outros planos. Mas quando aceitei a mensagem adventista, aquele desejo anterior que eu tinha de me dedicar à religião, então voltou-se agora tudo para a Igreja Adventista. Quando então eu pensei que deveria cursar a faculdade de teologia e seguir o ministério. O senhor já pensava na área pedagógica, já sonhava com a área de educação? Não. Aliás, eu estava no meu segundo distrito pastoral, em Santa Catarina, quando fui convidado para ser o líder dos jovens no estado e mais outros 2 departamentos. E aí, 3 meses depois que eu estava no departamento de jovens e mordomia, surgiu a vaga do departamento de educação. E como nos meus primeiros 4 anos de ministério no estado, na cidade de Brusque, no distrito de Brusque, nós tínhamos ali 4 escolas. E eu sempre estive muito envolvido no acompanhamento das nossas escolas, tanto na parte pedagógica quanto na parte de gestão. E depois, quando mudei para um outro distrito, lá nós tínhamos também várias escolas, e eu continuei com o mesmo envolvimento. E aí, como já estava no departamento de jovens, o presidente, na época, achou que eu tinha, de repente, ele viu em mim alguma coisa que eu pudesse seguir na área de educação. O senhor, nesse período, o senhor cursou? Sim, depois que eu fiquei no primeiro ano que eu cuidei do departamento de educação, aí já o presidente, na época, me chamou e perguntou se eu queria seguir essa área, né, ou voltar, né, para a área mais ministerial, no caso JA, assim. E eu optei então de continuar no departamento de educação. E foi ali que tomei a decisão, então, de fazer a faculdade de pedagogia. Aí eu comecei a faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina. E ali segui esta linha e me aposentei dentro da área de educação. Mais tarde eu achei que eu deveria também continuar os meus estudos, quando fiz então meu mestrado também na Federal de Santa Catarina, foi na área de gestão de negócios com ênfase em estatística.
Foi então meu mestrado que cursei ali também. Que locais então o senhor atuou como pastor? Eu trabalhei como pastor de distrito na cidade de Brusque, obviamente o distrito de Brusque, onde eu fiquei 4 anos, foi meu primeiro distrito pastoral. Depois eu mudei para o meio oeste. Na época havia uma crise muito grande financeira no Brasil e obviamente isto alcançou também a igreja e ali eles fecharam alguns distritos no meio oeste de Santa Catarina e me convidaram para ser pastor lá. Eu tinha um distrito enorme, eram 26 municípios que eu cuidava, né? Então, de uma extremidade à outra, eram mais de 300 quilômetros. Eu pegava a divisa do Rio Grande do Sul e a divisa do Paraná. Então, eu cuidava uma faixa ali. Foi uma experiência bastante interessante. Como pastor distrital, eu fiquei lá 1 ano. Aí, mudei para o Departamento de Educação, onde fiquei cerca mais de 4 anos, em Santa Catarina. Depois, mudei para o Rio de Janeiro, onde fiquei cerca de 4 anos também, como Departamental de Educação. Aí, fui para o Paraná, onde eu dirigi o o IAP, por 10 anos. E aí então que eu vim para o NASP Engenheiro Coelho. Quando veio o convite para vir atuar aqui? Foi no final de 2003, eu iniciei aqui em janeiro de 2004. E fiquei até o final de 2018. Que legal. E quais foram as atividades então iniciais que o senhor tomou aqui no NASP em relação a construções, em mudanças estruturais? Quais foram as obras principais que o senhor desenvolveu aqui? Veja, eu não posso destacar obras principais ou não, né? Eu julgo que todas elas têm a sua importância dentro do seu devido contexto. Nós tivemos algumas atuações no internato, por exemplo. Nós tínhamos uma concepção um pouco diferente de internato. Nós julgávamos que o internato deveria ser realmente um segundo lar para os nossos jovens. Então nós deveríamos ter uma acomodação assim melhorada com algo que ele já tinha dentro da sua própria casa. Então a nossa concepção foi de trabalhar já com um internato onde os banheiros não fossem mais coletivos, né, mas fossem individualizados, onde os nossos alunos teriam acesso a informação televisiva. Então colocarmos um televisor dentro dos quartos, né, onde nós não teríamos mais aquela visão de um alojamento militar, de biliches, né, então nós pensávamos mais em camas. Aí nós começamos a mudar, né, construímos primeiro aquele novo residencial masculino, daí depois veio o residencial feminino também. Também pensávamos de que o internato ali nós tínhamos que dar um pouco mais de conforto, tanto os rapazes quanto as moças, que daí foi construída a piscina dentro do próprio residencial, com sauna, hidromassagem, coisas dessa natureza ali, exatamente para ter um ambiente um pouco mais acolhedor. Obviamente, esse foi um projeto apenas que nós iniciamos e fizemos uma parte. Tínhamos todo um projeto de reestruturação dos demais quartos. Mas, obviamente, isso ali é um projeto muito grande, porque teríamos que mudar a questão da concepção de prédios. Também na questão do prédio do ensino superior, como houve um crescimento do número de cursos, um crescimento do número de alunos, nós tivemos também a necessidade de ampliar o número de salas de aulas. Então, foi construído mais 2 alas no prédio aqui do ensino superior. Na escola básica, também houve um acréscimo do número de alunos. Tivemos que construir uma outra ala lá do prédio da educação básica. Também daí surgiram as necessidades de alguns laboratórios, e aí foi construído o prédio aqui do núcleo de prática jurídica, onde acomodou por um bom tempo também o núcleo de jornalismo e de comunicação. E aí veio também a necessidade dos laboratórios de engenharia, né? Aí construímos o prédio ali de laboratórios de engenharia. E aí também surgiu depois um plano que nós tínhamos de tirar o aluno da educação infantil e do ensino fundamental 1, tirar o máximo que pudéssemos da presença dele dentro de uma sala de aula, porque nós sabemos que uma criança
de pouca idade, ficar dentro de um ambiente fechado, com pouca ventilação, pouca iluminação, e a criança ficar muito sentada em cadeiras muitas vezes não confortáveis, nem no tamanho certo para a idade dela, que nós deveríamos ter um projeto pedagógico mais ao ar livre. Aí nós criamos ali a fazendinha, né? E a fazendinha, o plano inicial era de que o Fundi 1 todo fosse transferido para lá, que eles não teriam mais uma sala de aula convencional, mas ali eles teriam um ambiente livre no meio da natureza, onde o professor levaria o aluno a interagir com a natureza, e todo o conteúdo pedagógico seria dado ali, as crianças plantando, cuidando, colhendo, tratando ali as galinhas, tratando a vaquinha, tratando isso aqui, colhendo ovo. Seguindo os princípios de Ellen White, né, sobre educação. Sim, exato. Onde a senhora White ela recomenda de que as crianças não devem ficar tanto tempo dentro de um ambiente fechado. Então foram surgindo as necessidades, né? Nós tínhamos, por exemplo, aqui no ambiente que nós estamos, no Centro White, era apenas um ambientezinho pequeno, né? Muito limitado. E aí foi concebido algo um pouco maior, né? Aí foi desenhado esse projeto que nós temos hoje. Para a época, foi um projeto até um certo ponto um pouco audacioso, porque houve uma mudança de visão e de concepção da forma de arquivar, de mostrar, de expor, né, a riqueza de material que nós temos dentro do acervo aqui do Centro White. Também tivemos depois a necessidade, criamos a rádio, então fomos ocupando também os novos espaços aqui, né? Enfim, foram surgindo as necessidades, e com essas necessidades nós fomos construindo os ambientes. Na época, a fazenda era terceirizada, a leiteria era terceirizada quando nós chegamos aqui, e julgávamos que nós deveríamos nós mesmos fazermos a administração. Então, vencendo o contrato da leiteria, nós assumimos a administração da leiteria, e ali, obviamente, nós não tínhamos mais nenhum plantel de gado, nós não tínhamos mais nenhuma vaca leiteira, nós não tínhamos mais nenhum equipamento, porque lá atrás, obviamente com a concepção, a visão que as pessoas tinham, eles venderam o patrimônio ali da pecuária. Então nós tivemos que comprar tudo de novo, né? Compramos os equipamentos, compramos as primeiras vacas de leite. Eu lembro quando nós reassumimos a pecuária, nós compramos 25 cabeças, né? 25 vacas. É um número bastante pequeno para as nossas próprias necessidades. Então, a partir dali, nós começamos a ter uma dedicação também nessa área, e compramos tantos outros animais. Nós chegamos ao ponto de termos mais de 400 cabeças de vacas ali, quase todas elas PO, ou seja, um capital onde a nossa visão na época é que aquilo que nós poderíamos produzir dentro da fazenda e de consumo do internato, nós tínhamos que produzir. Então foi ali que nós ampliamos a questão da horta, depois nós assumimos a gestão de toda a fazenda, né, de laranjas, na época era laranja, e aí veio também o pensamento de que todo produto de origem animal nós deveríamos produzir aqui dentro para ter o melhor controle. Foi ali que nós nós construímos então a questão das galinhas poedeiras, né? Um galinheiro onde as galinhas elas viviam soltas, né? Não eram restritas em gaiolas, onde nós servimos da horta que nós plantávamos, tudo o excedente nós levávamos para elas lá comerem, obviamente, com um pouco mais de ração, milho nós tínhamos aqui dentro da fazenda, que nós tratávamos ali também. Nós colhíamos cerca de 2.000 ovos por dia, os quais eram servidos todos no restaurante. Então, o leite de origem animal nós produzimos aqui, o ovo de origem animal nós produzimos aqui. Aí faltavam as abelhas. Aí nós fomos atrás, compramos as primeiras caixas de abelha, depois nós multiplicamos essas abelhas, então o mel também nós produzimos aqui. E isso dava, na nossa concepção, né, dava uma credibilidade maior ao alimento que nós estamos servindo no restaurante. A laranja, nós fazíamos o suco, né, e servimos o suco, sempre teve um suco de laranja natural e produzido pela nossa fazenda.
A horta, todas as hortaliças eram plantadas dentro da nossa própria escola. Então, a visão que nós tínhamos na época, obviamente que isso muda de tempos em tempos e não vai nenhuma crítica a qualquer pensamento diferente daquele que nós tínhamos, né? Sim. De que se nós estamos dentro de uma instituição em regime de internato, dentro de uma fazenda, então o nosso pensamento era de que tudo que podíamos produzir dentro da fazenda para servir no restaurante nós deveríamos fazer. Foi daí também que surgiu a ideia de nós termos uma estufa grande que nós tínhamos, toda automatizada de tomate. Qual era o nosso pensamento? O tomate, ele é um fruto que vem muito veneno, né? Então, se nós pudéssemos plantar e colher dentro da fazenda, dentro de um sistema de controle de pragas, de um controle de clima, e que nós não necessitaríamos usar dos agrotóxicos, né? Mas pudéssemos controlar apenas com esse ambiente e que nós tínhamos um controle sobre o mesmo, né? Nós podíamos entregar um fruto melhor para o restaurante. E assim foi feito. Na época, nós chegávamos a colher cerca de 4, 5 toneladas de tomate por semana para servir o restaurante. Então, o tomate, além de servir na salada, eram feitos então os molhos de tomate e tudo mais, que eram produzidos aqui na própria escola. Então, a concepção que se tinha na época, né, era de uma escola onde ela pudesse ser autossuficiente, né? Não apenas no alimento, porque daí surgiram as necessidades devido às construções que nós estamos ampliando bastante a escola, como fizemos o hotel ali também, que nós não mencionamos antes. O hotel surgiu, né, de que nós pensávamos, nós recebíamos pais, mas não tínhamos um hotel aqui na região. Recebíamos professores para dar as aulas. Nós tínhamos professores que vinham de Santos, de São Paulo e de várias outras cidades para ministrar aulas aqui. Então eles passavam um dia. Nós tínhamos que alugar uma casa só para abrigar essa passagem de um dia para o outro de vários professores. Então achávamos que nós deveríamos construir um hotel para abrigar os pais que vinham visitar os seus filhos, para abrigar esses professores que vinham ministrar aulas, ou um professor visitante, uma pessoa que vinha participar de um congresso que era idealizado por aqui, que nós tínhamos um ambiente adequado para acomodá-los. Então foi construído o hotel. Também a questão do prédio das crianças do lado da igreja foi uma construção que a própria escola conduziu, né? E a maior parte, um percentual muito grande dos recursos veio da própria escola para construir aquele prédio. Também depois toda a parte da frente da igreja, né, toda ali, a parte da recepção, a fachada, tal, os equipamentos da igreja. A escola teve uma participação muito efetiva. Toda a construção foi dirigida pela escola, né? Não foi na época pela igreja, obviamente compartilhada, né? Então ali surgiu o que também a necessidade de nós baixarmos o custo das construções, porque os recursos sempre foram recursos um pouco escassos. Aí nós criamos um departamento de construção, e aí surgiu a necessidade de um departamento de manutenção, porque na época nós começamos a colocar ar-condicionado na escola que não tinha também. Então foi necessário montar um quadro de funcionários só para fazer manutenção de ar-condicionado. Aí um outro para manutenção de energia elétrica, outro de hidráulica e assim por diante. Nós chegamos a ter mais de 120 funcionários só nessa área de construção e manutenção. Porque todas as construções, além de serem administradas por nós, tudo era... os empregados eram nossos, registrados daqui dentro da instituição, para que tivéssemos um custo menor e tivéssemos um acompanhamento daquilo que estava sendo feito dentro da instituição. Aí foi necessário criar uma serralheria, né? Porque nós dependíamos de fora, e isso, na nossa concepção, além de ser um processo caro, era mais moroso. Então nós vamos criar a nossa própria serralheria. Aí veio também a necessidade de nós termos uma marcenaria, porque havia necessidade de muitos móveis, né? Os móveis que vocês veem hoje na escola, praticamente todos eram construídos aqui, ou fabricados aqui.
nós chegamos a ter 23 marceneiros nessa fábrica de móveis aqui. E não davam conta, né? Porque era muita coisa, muita manutenção, muita ampliação. E aí foi criado depois, bom, agora nós necessitamos também de uma serralheria de alumínio. E foi criada a serralheria de alumínio. Aí depois nós começamos a colocar algumas partes inox, e o inox era caro para nós fazer. Aí compramos a máquina de inox e capacitamos pessoas para a fabricação desses bens de que necessitávamos de uso de inox, então nós fabricamos aqui também. E assim foi ampliando, né? A visão que nós tínhamos na época aqui era uma visão mais vertical, né? Ou seja, temos a necessidade, vamos produzir aqui, a gente traz os insumos, a matéria-prima, e nós vamos fabricar aqui. Que a compreensão que nós tínhamos era que nós tornávamos as coisas mais baratas, nós executávamos com a perfeição que julgávamos que era aquilo que nós julgávamos que era importante para nós, e assim nós conduzíamos, né? A mão de obra era fácil encontrar? A mão de obra sempre foi bastante difícil, né? Isso em todos os tempos. Obviamente hoje, de repente, em alguns casos, temos algumas necessidades maiores e temos dificuldades também maior de encontrar bons profissionais. Mas uma coisa que nós tínhamos aqui sempre foi de nós investirmos nas pessoas. Nós, constantemente, um ano após o outro, nós tínhamos pelo menos na nossa lista de 40 a 50 pessoas que a escola estava pagando o seu mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, né, ou um curso de aperfeiçoamento fora do país. Isso geralmente era em torno desse valor que nós tínhamos anualmente, todo mês nós tínhamos esse custo que nós não julgávamos ser uma despesa, mas era um investimento. Nós chegamos a ter, um ano, 7 pessoas dentro da Andrews, pagas totalmente pelo NASP, né? Fazendo ou um mestrado, ou um doutorado, ou um aperfeiçoamento no inglês, né? Um pós-doutorado, né? Isso foi uma marca aqui do NASP nessa época, onde foram capacitadas muitas pessoas. A igreja, há 20 anos atrás, ela não tinha um quadro de pessoas já preparadas como nós temos hoje. Então, se quiséssemos ter um quadro de profissionais com a nossa filosofia, com a nossa identidade, com o nosso DNA, nós tínhamos que formar. E aí o NASP não mediu esforços para realmente investir nessa área. Eu acho que investir no ser humano, sempre pensamos assim, é o melhor investimento que tem. E no nosso pensamento, porque muitas vezes nós éramos criticados por esses investimentos, mas sempre nós nos posicionamos de que nós estamos investindo em pessoas, não pensando apenas no NASP, mas em enriquecer a própria igreja, onde os seus membros com mais preparo acadêmico teriam, obviamente, uma melhor formação, eles teriam acesso, né, a outros níveis de influência, e que mesmo que essas pessoas recebendo o benefício do investimento na sua formação acadêmica, e ele não voltando para o Brasil, ou estando no Brasil e saindo do NASP, que a igreja ela seria beneficiada com esses quadros, né? Então era a concepção que se tinha e foram feitos grandes investimentos. Hoje, se nós pegarmos aí onde estão essas pessoas, a grande maioria delas estão servindo a igreja em vários lugares do Brasil e fora do Brasil também, e que receberam benefício aqui do NASP no seu complemento da sua formação acadêmica. Certo, e é claro que esse montante de obras e inovações aumentou a grade de alunos, né? E cresceu também os números de graduações. Qual foram então a postura em relação à abertura de cursos? Qual foi a estrutura necessária para isso? Vejam, na época, em 2004, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos, por exemplo, a escola básica, ela tinha cerca de 480 alunos. Na época que nós saímos, deixamos aqui em torno de 1.100 e poucos alunos. Então, houve um crescimento expressivo ali. Quando você pensa, hoje, obviamente, nós temos assim, aqui na nossa região, os condomínios cresceram e temos muita gente à nossa volta. Mas naquela época, nós tínhamos um condomínio, praticamente, né?
que era Lagoa Bonita. Esses demais condomínios, eles foram surgindo, né, no decorrer dos anos. Então, para trazer um aluno para cá não era uma tarefa muito fácil. Nós tínhamos, obviamente, nós estamos isolados, longe, assim como ainda hoje nós não estamos dentro de um centro urbano. Mas hoje, pelo menos, nós temos uma comunidade muito forte aqui na nossa região. No internato, naquela época, em 2004, nós tínhamos cerca de 530 alunos. Nós chegamos a ter 1.560 alunos no internato. Além de todos os dormitórios, nós tínhamos, acho que 6, 8 casas com alunos. Nós tínhamos ali, hoje almoxarifado, nós tínhamos muitos alunos. Nós tínhamos alugado ali embaixo um prédio onde nós tínhamos ali mais 40 alunos, ou seja, nós não tínhamos espaço para colocar os alunos. Então houve um crescimento bastante significativo no número de alunos também. No ensino superior, na época nós chegamos aqui, tinha 1.260, se não me falha a memória, mas alguma coisa nesse sentido. Nós chegamos a ter mais de 3.000 alunos. Então Deus abençoou muito a instituição. Obviamente nós acreditamos que esse não é um projeto do homem, né? É um projeto de Deus. E nós acreditamos que quando o projeto é de Deus, se nós confiarmos e fizermos a nossa parte, né, esse projeto vai ser sempre vai ser bem sucedido, porque Deus não financia fracasso, né, e Ele não tem limites de ver o que pode se tornar aquele que é o seu projeto, né. Então também houve, obviamente, crescimentos de vários cursos superiores aqui. Onde foram acrescentados algumas graduações de importância, curso de engenharia de produção, engenharia agronômica, teve também ali a questão nós tínhamos comunicação, mas depois nós dividimos, depois foi criado rádio e TV, enfim, teve vários outros cursos que foram montados no decorrer desses 18, 15 anos que trabalhamos aqui. Certo, certo. E qual a postura da sua administração em relação à escola básica? Em relação ao ensino e a postura do crescimento ali da escola? Veja, a escola básica, ela tem uma importância, uma relevância enorme, né? Não apenas para o jovem em si, para a criança ou adolescente que estuda ali, mas para a comunidade, para a família e tal, né? Na época, ali, nós discutimos bastante sobre a questão do planejamento acadêmico da escola básica, mas sempre era nosso pensamento de que o NASP deveria ter alguns diferenciais na educação. Então, nós implantamos ali a questão do bilíngue, né, aqui na instituição, e depois nós levamos para outras escolas também. E aí pensamos de que deveríamos oportunizar aos adolescentes, aos jovens e também aos alunos do ensino superior o conhecimento de uma outra língua, no caso o inglês, que é uma língua universalmente aceita. Aí nós fizemos um convênio com o Rosetta Stone, que é uma plataforma reconhecida mundialmente, uma das melhores plataformas que se conhece hoje de ensino de inglês. E fizemos uma parceria com eles muito interessante. Nós compramos, teve um ano que nós compramos, por 3 anos, nós compramos 9.000 licenças e nós demos gratuitamente para todos os alunos do NASP e também os funcionários, servidores e alguns dos seus familiares, né, para aprender inglês através dessa plataforma. E essa plataforma tinha um custo mensal individualmente, era um custo relativamente alto, se pensar-se no ensino à distância. Mas nós compreendíamos que, como uma instituição de nível superior da Igreja Adventista, e que na época nós compreendíamos que era uma das instituições que tinha a maior relevância no país, que nós tínhamos que dar uma contribuição além de um ensino normal e do básico que se faz em qualquer lugar. Então nós pensamos, nós temos que preparar os nossos alunos para essa outra fase do mundo, né, onde falar o inglês não se cogitava mais, se sabe ou não sabe o pensamento, você tem que saber, né? Então nós fizemos uma alteração na grade curricular, na matriz curricular, digo, da educação básica, de que os alunos não deveriam mais ter o inglês na sua própria turma, mas nós separamos por níveis, né? Então, se um aluno estava no 3º ano, outro estava no 1º ano,
nós não daríamos mais o inglês no primeiro ano, nós daríamos o inglês no nível 1, no nível 2, no nível 3. Então, tínhamos alunos do segundo ano, do terceiro, do primeiro ano, e formávamos um grupo de 12 alunos. E ali tínhamos um professor para dar o inglês. Então, nós começamos com alguns aspectos assim de um ensinar mais individualizado, né? E isso repercutiu de uma forma muito positiva, porque logo que nós começamos esse projeto, nos níveis mais avançados, nós tínhamos meia dúzia de alunos. De poucos anos depois, nós tínhamos mais alunos nos níveis mais avançados do que nos iniciais. E isso resultou numa bênção muito grande aqui para dentro da instituição e na vida dessas pessoas. Aí depois também nós pensamos, olha, não basta isso aqui para nós, né? Não basta a pessoa apenas saber inglês, ele deve ter agora uma imersão na cultura, ele tem que ter uma vivência dentro da outra cultura. Foi ali que nós viajamos muitos países e visitamos dezenas de escolas para buscar parcerias, para que o nosso aluno pudesse fazer, né, um período, alguns meses, fora do NASP, mas dentro da nossa instituição, fora do país. Aí começamos um projeto muito interessante, em que o nosso aluno poderia cursar um semestre, eu estou me referindo ao aluno de ensino médio, cursar um semestre fora do país e ele não perdia esse semestre. Nós damos todo o conteúdo online para ele. Os intercâmbios, né? Os intercâmbios. E nós tivemos ali, olha, centenas de alunos foram beneficiados com isso. Só que nas nossas negociações com essas instituições parceiras, nós sempre buscávamos que a instituição lá tivesse uma compreensão de que o custo do Brasil era muito inferior do que o custo de lá. Então eles tinham que fazer um valor diferenciado da mensalidade deles. E muitas dessas instituições, obviamente, aceitaram isso e davam um desconto de próximo de 50% do valor da mensalidade de lá. E isso beneficiou muita gente. Aí depois nós pensamos, bom, hoje o nosso aluno tem a oportunidade de falar o inglês e aprender inglês aqui. Ele tem a oportunidade de passar um semestre fora, mas nós podemos buscar outra coisa. Aí nós buscamos uma parceria e trouxemos a High School para cá, onde o aluno do ensino médio agora, ele podia não apenas falar inglês, ter uma experiência numa outra cultura, mas ele podia agora também ter o diploma americano, concomitantemente com o diploma brasileiro na conclusão do ensino médio. E isso também foi um projeto bastante interessante, e a partir dali nós fomos responsáveis, né? Nós criamos, né, junto com essa instituição, um contrato de que nós fôssemos os representantes deles no Brasil e na América do Sul. E com isso abrimos high school em vários lugares, no Peru, no Equador, né, no Chile, né, mas sempre com a chancela e com o selo do NASP, porque nós queríamos colocar o NASP dentro do cenário internacional. E que na nossa concepção não bastava nós estarmos apenas dentro do Brasil e olhando apenas para a nossa juventude. De repente nós podíamos ser uma influência positiva para o mundo, né? E para isso nós buscávamos então uma certificação de uma outra instituição, nós buscávamos levar os alunos a ter uma outra experiência. E foi ali então que criamos também o projeto da Janela 1040, em que nós visitamos então agora alguns países que compõem essa Janela 1040, conversamos ali com a liderança da igreja para que eles escolhessem lá alguns jovens promissores que pudessem servir a igreja no seu país. Países que tinham pouquíssima gente adventista. E que nós, como NASP, dávamos uma bolsa de 1 ano para eles aprenderem o português, uma bolsa integral, e dávamos mais todo o curso que eles, de livre escolha deles, sem eles pagarem nada. E ali nós começamos a receber alunos da Índia, da China, de Israel, da Grécia, enfim, de vários países, ali, de alguns países do norte da África, né, Níger e tantos outros. E chegou uns anos ali que nós estávamos ali com quase 40 moços e moças desses países, e recebendo todo um preparo, né, um preparo
cultural, um preparo da língua, um preparo acadêmico, para que eles voltassem ao seu país e se tornassem um missionário lá. Na nossa compreensão, sempre nós falávamos isto, né, de que é mais fácil eu pegar uma pessoa lá do Líbano, né, uma pessoa que tem a cultura, que tem a língua, que tem os amigos, que tem a família, e trazer para cá e darmos uma formação acadêmica para ele, darmos uma visão de missão que nós temos aqui no Brasil, que é uma visão mais forte, para que ele, com a sua cultura, com a sua língua, com seus amigos, né, com seus familiares, e agora com uma visão missiológica aqui do Brasil, com uma formação acadêmica aqui do Brasil, ele pudesse voltar para lá e ser um missionário, né? Impactar a sua região. Impactar a sua região. Porque uma das maiores dificuldades que se tem missionário de uma outra língua é como é que você vai, até você dominar aquela língua, até você se familiarizar com aquela cultura, né? Os seus hábitos, o seu jeito, né? São barreiras que tem, ainda mais nesses países mais muçulmanos, esses países que não são cristãos, esses países que nós temos mais dificuldade de pregar e testemunhar de Cristo. E foi feito esse trabalho e teve um êxito muito grande, né? E também essa concepção de nós colocarmos mais o NASP dentro de um cenário mais internacional, que era outra meta que nós tínhamos, e isso foi trabalhado seriamente. Basta dizer que em 2017 saiu na página do INEP, do governo federal, que o NASP aqui era a sexta instituição de ensino superior no Brasil com maior número de alunos estrangeiros, né? E isso, nós tínhamos à nossa frente as duas universidades ali de Foz do Iguaçu, que foi construída pelo governo federal para atender alunos do Mercosul, que são 90%, acho que, de alunos que vêm do Paraguai e da Argentina. Depois tem aquela universidade que foi criada lá perto das Guianas para atender as pessoas daqueles países, né? Ali estava a primeira, a segunda, depois estava a USP, devido, obviamente, os campi que ela tem, que é mais de um, e com todo o programa de pós-doutorado, de doutorado, que traz pessoas de outros países para a sua formação aqui. E à nossa frente também estava a Universidade Paulista, né? Que ela tem mais de 100 campi, né? E obviamente, então mas tinha pouquíssimos alunos a mais que nós, tanto a USP quanto essa ali. E logo depois vimos nós. Ou seja, foi um projeto para aquela época bastante assim, reconhecido, né? Nós tínhamos aqui cerca de quase 400 jovens de outros países, de outras nacionalidades. E isso, obviamente, dá uma visão acadêmica, uma visão de uma universidade maior quando você traz pessoas de outra cultura, com seus trejeitos, com a sua forma de falar, com a sua forma de vestir e coisas dessa natureza. Então foi um projeto também bastante interessante que foi desenvolvido. Hoje eu recebo muitas mensagens de alunos que receberam o benefício desta bolsa desses outros países e que hoje estão servindo, né? E alguns deles estão servindo como pastores. E é impressionante, eles me mandam as fotos dos batismos, o que eles estão alcançando e o quanto são gratos ao NASP pela oportunidade que tiveram, que não teriam um outro jeito de estudar porque eram pessoas carentes e que receberam uma bolsa integral, né, com alojamento, com alimentação e muitas vezes com assistência médica, né? E agora estão servindo já o seu país, a sua comunidade, a sua cultura. E, obviamente, os frutos somente o céu vai revelar, né? Que bênção, né? E, além de construir uma linha de globalização, vocês também construíram uma regionalização, né? Um pensamento de servir aqui a comunidade ao redor do NASP, né? Foram realizados alguns projetos aqui para atender as cidades vizinhas, inclusive o plantio de uma escola em Artur Nogueira. Você poderia contar um pouquinho mais sobre isso? Veja, nós, inclusive, tínhamos o slogan naquela época de que primeiro Jerusalém, né? Depois nós vamos aos arredores e aí nós vamos estendendo as nossas tendas, né? Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra, né? E é isso que nós fazíamos. Nós entendíamos que Jerusalém era aqui o colégio e que nós tínhamos que tratar bem, né? Tratar bem
as pessoas que serviam e também os estudantes, né? Porque esta é a missão primeira que nós temos, que é de formar adequadamente pessoas, né, para o serviço a Deus e também à pátria. Então, nosso pensamento sempre foi de que tínhamos que zelar muito pelas bolsas que a instituição concedia, para ver pessoas que realmente eram pessoas promissoras, eram pessoas que realmente tinham a necessidade, eram pessoas que tinham pelo menos uma compreensão do que é servir a igreja. Então nós tínhamos um cuidado, obviamente, dentro de todas as nossas limitações, limitações que todos nós seres humanos temos. Aí depois nós, obviamente, tivemos o cuidado de servir aqui a comunidade. Então nós tínhamos mais de uma dezena de ministérios, né? Que íamos a Cosmópolis, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, e era um trabalho muito interessante feito pelos jovens. Foi nesta época que nós compramos os ônibus, né? Com o pensamento exatamente de levar os nossos alunos para atender a nossa comunidade, a comunidade vizinha. Aí a questão de Samaria, nós já pensamos o seguinte, já são projetos que nós faríamos aqui, próximo de nós, eu digo, dentro do Brasil, e mais aqui o Paraguai, que nós atendíamos, fizemos alguns projetos, e o Uruguai. E aí então foi feito alguns projetos de missão no Amazonas, no Nordeste, né? Foi feito dentro do Paraguai, do Uruguai. Então isso nós compreendíamos como sendo a nossa Samaria, né? A Judéia era por aqui. E os confins da terra, exatamente quando nós levamos, então todas as férias, esses moços e essas moças que estudavam aqui conosco, então tínhamos um moço lá da Grécia. Então, um ano sim, um ano não, nós pegávamos esse rapaz, nós pagávamos a passagem para ele, de um professor e de outros alunos, daí os outros alunos, eles se autofinanciavam e iam para a Grécia para fazer um trabalho lá, para já integrar esse nosso aluno dentro da sua cultura, né? Para discutir o que podia ser feito lá. E assim nós fizemos com vários desses jovens. Na Índia foram feitas várias incursões dessa natureza ali. Porque o pensamento sempre que tínhamos, que nós não podemos olhar apenas para o nosso próprio umbigo, né? Obviamente nós temos uma responsabilidade com a formação da nossa juventude, aqueles que nos procuram, né, aqui. Mas também nós tínhamos a visão de que o nosso dever e a nossa obrigação era dar a formação aqui, mas já procurar inseri-los, né, dentro de um determinado serviço, né? E aí nós levamos as pessoas desta forma. Foi dentro desse contexto que trouxemos para cá a EFM, né? Que é essa agência formadora de missionários. Aí nós abrimos ali, inclusive, um escritório para eles, aqui dentro do prédio do ensino superior, para que aqui fosse um fomento para a criação de jovens missionários. E os resultados têm sido bastante interessantes, pelo menos até bem pouco tempo atrás, do número de pessoas que já enviaram e que estão em campo missionário. E você mencionou com respeito à escola de Arthur Nogueira. A escola adventista de Arthur Nogueira, ela já foi criada lá atrás. Só que ela estava passando por um problema assim, de falta de alunos, matrícula muito baixa. E era uma escola que estava trazendo um certo prejuízo financeiro para a associação. Então, naquela época, chegou-se a pensar, a associação, no caso a APAC, de fechar essa escola. Quando nós fomos procurados para ver se tínhamos interesse de nós fazermos a gestão. Eu sempre acreditei de que uma escola adventista a gente não fecha, né? A gente tem que pegar e ver o que está acontecendo. O máximo você pode mudar de uma localidade, da outra, tal, né? E aceitamos o desafio. Na época era uma escola com 167 alunos. Obviamente uma cidade pequena, uma cidade que tinha 3 escolas particulares e que a matrícula das 3 escolas particulares era insignificante, né? Mas achávamos que nós podíamos fazer alguma coisa, obviamente com toda a questão da influência do próprio NASP. E passado pouco tempo, a escola, já estávamos ali com cerca de seus 500 alunos. É uma escola pequena, mas a Deus deu para nós a vitória e trouxemos muitos alunos
E, obviamente, todas as centenas de alunos foram beneficiados com uma educação cristã, uma educação diferenciada, com os valores morais, com os princípios que nós temos. E cremos, obviamente, que muitos desses alunos, seus familiares, um dia gozarão a eternidade graças à influência da própria escola. Ali que pensava-se, pelo menos na ocasião, em ter sido fechada. Incrível. Durante esse período também, de todos esses projetos, surgiu então a ideia de criar o Instituto de Missões, né? Como é que foi a organização e quem administrou isso inicialmente? Como foram os frutos iniciais? Veja, o Instituto de Missões, ele surgiu isso ali de forma até orgânica, né? Porque as coisas foram andando, né? E foram as necessidades, né? Nos empurraram para a criação de alguns departamentos, de alguns órgãos de serviços aqui, para atendermos a demanda. Por muito tempo, o pastor Marcelo esteve à frente ali e fez um grande trabalho. Hoje ele está como missionário lá na Índia, né? Essa instituição é que era responsável exatamente por esses projetos até os confins da terra. Então, essa instituição é que organizava as excursões com os nossos alunos, com professores, para esses outros países distantes. E já o serviço nosso a pastoral universitária era responsável pelos serviços aqui da Judéia, diríamos, né? E também de Samaria, né? Que eram esses projetos aqui dentro do Brasil, e Uruguai e Paraguai. Mas a questão dos alunos, obviamente, sob o comando também da pastoral, cuidamos dos projetos missionários aqui das cidades vizinhas. Foi um envolvimento muito interessante que acontecia, né? Muitos destes, aquilo que eu falei há pouco, né? Eles surgiram naturalmente, de forma orgânica. Eles iam se organizando, surgiu a necessidade, então ia se acomodando, e daqui a pouco nós tínhamos ali já um serviço organizado, já com uma diretoria formada para tocar os projetos que nós tínhamos dentro da instituição. Certo. E avançando um pouquinho mais a nossa entrevista, nesse período que o senhor ficou aqui, foram muitos os grandes eventos que o NASP, né, promulgou e realizou. Qual deles o senhor teria destaque na sua lembrança que foram mais marcantes e importantes para a instituição? Olha, Deus nos deu a graça de termos assim programas que tiveram uma grande relevância, né? Eu acho que aqui Herói da Fé foi um programa que marcou muito, que é a cantata, né, de Paulo. Isso impactou muito a nossa comunidade, e não apenas a nossa, mas em vários lugares repercutiu este evento. Um outro que marcou muito foi a Experiência UNASP, né? Foi um outro musical que foi preparado aqui, que rendeu assim muitas portas abertas. Até hoje o SESI, a Fiesp, cujo presidente na época esteve presente, e ele, quando ele assistiu, ele ficou tão impactado, nós estávamos sentados juntos, assim, lado a lado, e ele constantemente me dizendo: mas vocês que fazem isso? Eu disse: não, sim, nós fazemos isso, mas não é possível. E daqui a pouco ele perguntava: mas isso aqui também são vocês que fazem? Sim, somos nós. E ele foi convidado aquela noite para dar uma palestra de abertura do ano letivo. E quando ele viu aquela apresentação, ele saiu, foi à frente, pegou o microfone, muito emocionado. Ele disse: olha, a igreja estava lotada, tinha muita gente de pé. Ele disse: olha, eu quero que vocês me desculpem, mas emocionalmente eu não tenho condições de falar agora, né? Eu estou abalado por aquilo que eu vi, eu estou profundamente impressionado com aquilo que eu vi, e qualquer coisa que eu falar agora não vai ser nada com aquilo que nós assistimos agora. Foi o Paulo Scaff que mencionou isso ali. Aí ele me chamou à frente e ele disse: Pastor Martini, eu quero o seguinte, abrir a Fiesp para vocês. O SESI, o Senai, né? Aquilo que vocês precisam, né? Vocês terão acesso. Né? Eu quero que vocês vão lá jantar comigo no tal dia e tal, assim por diante, que nós temos que
que fazer muitas parcerias. Aí depois ele me falou o seguinte: sabe, pastor, nós temos o dinheiro, nós temos o capital, nós temos programas, mas nós não temos aquilo que vocês têm, né? Vocês têm emoção, vocês têm valores, e isso nós não temos. E nós precisamos disso que vocês têm junto de nós, né? Foi uma coisa que me impactou muito. E na ocasião, tinha muitos empresários aqui da região, de Campinas, de São Paulo, e vários deles vieram me procurar depois, dizendo, olha, que nunca haviam assistido um programa como este aqui no Brasil. Então isso, obviamente, deu-nos alegria de saber que foi dado um bom testemunho da igreja, da nossa instituição, de quem são os nossos jovens, dos valores que os nossos jovens têm. E isso impressionou muitos desses empresários. E assim como esse, foram vários outros programas, né, que foram feitos aqui, assim, de produções que teve um custo elevado, mas obviamente nós mensuramos aquele custo, e obviamente o que nosso pensamento era como que nós podíamos impactar, né? Impactar as pessoas, né? Sair dessa questão mais normal, né? E apresentar algo diferente, que eles pudessem sair de uau, né? No Brasil tem isto, né? Porque as pessoas, quando entram dentro da instituição, no princípio isso aqui nós tínhamos alargado bastante a questão aqui da subida, né? Então nós tínhamos um gramado até lá os abacateiros, aqui do outro lado e até mais longe. Então quando a pessoa entrava aqui na universidade, ela chegava ali e dizia, uau, né? Eles andavam para um lado, para o outro, era só uma imensidão de gramas, né? Que nós não tínhamos a lavoura estava mais escondida, mais lá atrás. E eles diziam, muitos diziam, não, quando eu coloquei meu carro aqui na portaria para cima, eu disse, eu estou nos Estados Unidos, eu estou em um outro lugar, né? Que não é mais o Brasil. Mas além de impactá-los com a beleza do nosso local, né? Com a organização aqui dos nossos edifícios, nós queríamos impactá-los com uma mensagem. Mas é difícil ter essas pessoas para ouvir um sermão, mas para assistir um musical, né, eles vinham. Teve vários deles que disseram, olha, eu assisti vários musicais lá na Broadway, em Londres, e não sei o quê. Eu quero dizer o seguinte para você, né, vocês não perdem em nada para os musicais que eu assisti fora. Aliás, eu fiquei muito mais emocionado aqui do que quando assisti lá fora. Então isso era um retorno, né, que a gente recebia, porque de princípio, obviamente, nós éramos não éramos muito compreendidos. Por que você vai gastar tanto dinheiro em fazer algo assim? Mas não era para querer aparecer, não é, basta dizer que se você procurar em todos esses prédios que foram feitos aqui, você não vai encontrar em nenhum deles uma placa do ano que foi inaugurado, ou que tem o nome da direção, alguma coisa. Não era o nosso intuito fazer alguma coisa e deixar o nome, né? Mesma coisa nesses musicais e coisas dessa natureza. O que nós queríamos, né, e sempre desejei isto, é impactar as pessoas com o belo, com o bonito, com a mensagem, né? Para que eles saiam daquela redoma que eles estão e eles possam olhar, uau, tem um povo diferente, né? Tem um povo que faz coisas diferentes, tem um povo que tem valores diferentes, né? Tem um povo que sabe fazer o bonito e com uma mensagem, né? Então essa era a nossa intenção. Graças a Deus logramos muito êxito naquela época, porque um programa daqueles nós chegávamos a fazer 4, 5 sessões numa igreja ali, e todas as sessões lotadas. Então as pessoas correspondiam, né? E eles valorizavam aquilo que estava sendo feito. Que incrível, né? E em relação a toda essa promulgação, toda a obra que foi feita, né? Imagino que algumas dificuldades financeiras apareceram. Como o senhor tratou isso em relação a parcerias? Houve empresários, ajudas? Como foi a colaboração aí desse meio empresarial em relação às construções do NASP e o projeto? Veja, a questão financeira sempre foi um desafio, né? Porque parece que nunca há dinheiro suficiente para você realizar os seus projetos.
Mas sempre nas comissões eu dizia o seguinte: primeiro nós temos que ter convicção de que esse projeto que vai ser executado é um projeto que Deus tem o selo de Deus, tem a aprovação de Deus. Nós conversamos. Qual era o benefício? Para que estava sendo construído esse prédio? Era em benefício de uma pessoa, né? Era exatamente para testemunhar, para dar condições, para preparar mais pessoas para o serviço da igreja? O que era? A partir do momento em que nós tínhamos uma convicção de que esse era um projeto que Deus aprovaria, aí nós dizemos o seguinte: então nós não temos mais dificuldade com respeito à parte financeira. Porque se esse é um projeto de Deus, Ele vai preparar pessoas e vai ajudar-nos com os recursos de alguma forma para nós executarmos. Nós nunca fomos nem na união, nem na divisão, nem em empresas para buscar um dinheiro para fazer isso aqui que foi feito, né? Isso tudo foi fruto das mensalidades que se tinha aqui. Era fruto do resultado financeiro da própria instituição. Então, o máximo ali, tinha em alguma outra vez que a União nos adiantou alguma coisa e nós devolvíamos ali o dinheiro que nós recebíamos. Mas nós não recebemos nenhuma... A única subvenção que nós recebemos aqui para a construção foi para a construção da igreja, né? Que a divisão, a União, o campo e a CPB deram foi menos da metade do que o NASP investiu na construção da igreja, fora o dinheiro da igreja. Então, Deus é que providenciou os meios, né? E sempre naquela crença: se é um projeto de Deus, nós não precisamos temer, né? Porque Ele não dá apenas o projeto, Ele apenas não sanciona o projeto. Ele vai capacitar a pessoa para fazer o projeto, para executar o projeto. E Ele vai, de alguma forma, dar os recursos. Não que o recurso vai nascer de uma árvore, nem que vai cair no céu, mas Ele vai iluminar, né, as pessoas que estão à frente, para que Ele, através da sua gestão, através do seu trabalho, Ele vai ter recursos para fazer as coisas, né? E assim sempre foi, né? No meu ministério, desde o primeiro momento, eu sempre senti isso, sempre tive essa convicção. E se a gente crê que realmente esse é um projeto de Deus, nós não precisamos temer. Quando Moisés, em Êxodo capítulo 25, verso 8, diz que quando ele teve encontro com Deus, ele recebeu o projeto para construir o tabernáculo, né? Eles estavam no deserto, lá não tinha madeira, lá não tinha tecido, lá eles não tinham maquinário para trabalhar com a madeira, eles não tinham nada. Mas aquele era um projeto de Deus. Algumas pessoas até duvidaram de Moisés. E quando Moisés levou o caso a Deus, Deus disse: não se preocupe, Moisés, eu já dei sabedoria ao fulano de tal, ao ciclano, né? E eles vão fazer o trabalho, né? A única coisa que eu peço para você, Moisés, é que siga o projeto, né? Esse é o meu projeto, então siga. Eu vou preparar pessoas, eu vou dar os recursos, né? E assim foi, né? E assim deve ser na nossa vida. Se nós cremos que realmente Deus é o Criador de todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas, e que toda a riqueza pertence a Ele, e se nós acreditamos que estamos envolvidos num projeto que é dele, por que nós vamos temer? Vamos em frente. De alguma forma, Ele vai nos capacitar e Ele vai nos dar os recursos para fazermos. E assim foi aqui dentro do NASP. Perfeito. Pastor Paulo, na sua concepção, qual foram os maiores desafios para manter uma escola confessional sobre os princípios da nossa igreja e sobre os princípios da educação adventista? Veja, eu trabalho com a educação desde 1986, quando eu assumi o Departamento de Educação de Santa Catarina. Sempre nós tivemos dificuldades com respeito, né, os nossos valores, os nossos princípios, né, e a liberalidade que existe no mundo, né? Sempre houve esse embate. Obviamente, quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, mais acirrado vai ser esse embate, né? Como manter os nossos valores, como manter os nossos princípios. Nós tivemos muitos problemas no transcurso da nossa jornada, né, como à frente da educação adventista. Mas eu digo também da mesma forma, olha, se nós, por exemplo, quando você está dentro de um internato,
com a força dos jovens que estão aí. Se nós deixarmos de colocar a Cristo como sendo o centro, né? Se nós deixarmos de atender os aspectos espirituais dos nossos alunos, dificilmente nós vamos segurar. Aqui, tanto aqui quanto lá no IAP, muitas vezes nós somos muito criticados pelos alunos e até alguns pais incompreensíveis. Por que é obrigatório o culto? Né? O culto não pode ser obrigatório. Minha resposta sempre foi a seguinte: olha, a partir do momento em que o aluno, o jovem, vem estudar na nossa instituição, ele faz parte da nossa família. E a nossa família aqui tem o hábito de fazer um culto de manhã e à noite. Então ele tem que participar desse culto. Né? Ele pode ir lá, pode ficar de cabeça baixa, pode ficar dormindo, assim por diante, mas de alguma forma o Espírito Santo está ali mais próximo trabalhando, né? Em que em algum momento, mesmo que ele não está querendo ouvir nada, mas aquela música pode tocar o coração dele, e aquela música pode fazer toda a diferença na vida dele futura, né? Aquela palavra, aqueles salmos, aquela passagem bíblica que foi lida lá, mesmo que ele está ali contrariado, de repente é a oportunidade que está faltando para o Espírito Santo entrar no seu coração. Então, é obrigatório sim. Um dos grandes desafios aqui é exatamente manter os cultos. Basta dizer que nós tínhamos aqui cultos, 3 horários diferentes na manhã, 3 horários diferentes à noite. Tínhamos um culto até depois, quando terminava as aulas aqui, 10h45, nós tínhamos um culto em cada residencial. Aqueles alunos que não conseguiram assistir o culto da tarde, das 18, das 19, eles tinham agora a oportunidade de estar lá. Porque nós acreditávamos naquilo que eu falei há pouco, né? Somos responsáveis pelos adolescentes e os jovens que estão sob os nossos cuidados. Nós somos uma família. A nossa família tem, né, esse comportamento. É uma reflexão no final da tarde e no início da manhã. É um momento de agradecer pela noite e um momento de agradecer pelo dia que tivemos, né? Agora, quando você tira isto, né, você está perdendo, né, a influência maior do Espírito Santo aqui nesses momentos. Nós vemos, são momentos quase que mágicos, né, para trazer essas pessoas a uma reflexão. E se nós não espiritualizarmos, né, as nossas instituições, nós possivelmente teremos problemas. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Apesar de muita gente bater contra, nós vivemos uma liberdade e tal, não, tem coisas que nós temos, né, que estabelecer os nossos limites, né? É aqui, tua liberdade vai até aqui, né? Aqui você tem que cumprir com as responsabilidades que nós temos dentro da instituição. Obrigado, pastor Paulo. A gente está caminhando para o final, mas eu queria saber o que o NASP representa para o senhor. Foram quantos anos trabalhando aqui e qual foi o ano da sua aposentadoria mesmo? Veja, eu trabalhei aqui durante 15 anos. Comecei em 2004 e me aposentei no final de 2018. Foram anos muito interessantes. O NASP, obviamente, marcou minha vida. Como marcou minha vida todos os lugares por onde eu passei. Obviamente que eu lembro com saudades do meu primeiro distrito, lá de Brusque. Com o mesmo sentimento lembro do meu distrito lá de Joaçaba, né, e toda aquela região de Caçador até Ipumirim. Tenho lembranças muito agradáveis quando eu dirigi o Departamento de Jovens e de Educação em Santa Catarina, de igual forma no estado do Rio de Janeiro. Me marcou profundamente a minha passagem dos 10 anos ali no IAP. E agora, obviamente, 15 anos aqui dentro do NASP, obviamente, é quase meia vida de profissional, de trabalho. E isso, obviamente, marca a vida de qualquer pessoa. Então, eu tenho um respeito, um maior respeito e um maior carinho pelas pessoas com quem compartilhei os meus dias aqui, onde nós dividimos sonhos, né? E também secamos muitas vezes lágrimas e suor juntos. Isso aqui faz parte, obviamente, de um pedaço da minha vida, onde eu tenho um carinho muito especial. Que lindo. E a última pergunta da nossa entrevista: o que é diferente no NASP? O que tem de diferença do NASP frente a qualquer outra instituição, na sua opinião? Veja, hoje eu estou como secretário de Educação do município, né? E, obviamente, você não tem como comparar, né, uma instituição da igreja
como uma instituição fora da igreja. Os pais que têm o privilégio de colocar seus filhos dentro de uma instituição administrada pela igreja, por mais defeituosa que ela seja, por mais problemas que ela tenha, ainda é o melhor lugar, né? E só compreenderá isso plenamente as pessoas no final da jornada da vida. Porque dentro da nossa instituição, por todos os problemas que possamos ter, né? Mas ainda aqui é um lugar onde nós prezamos pela presença de Deus. Ainda aqui nós prezamos por buscar a Deus, né? E as pessoas que aqui servem, se não na sua totalidade, mas eu posso garantir, na sua grande maioria, são pessoas sinceramente tementes a Deus. E pessoas que procuram fazer o melhor, dentro, obviamente, das nossas limitações. Então, eu digo que o melhor lugar do mundo, né, dentro dessa terra, na área educacional, é a nossa instituição, né? Independente de onde ela está localizada, ali ainda é o nosso melhor lugar. Amém, amém. Ficamos aqui com mais uma entrevista maravilhosa com o pastor. Obrigado mais uma vez por ter aceito. E a gente pôde ver, né, que Deus tem conduzido lindamente essa obra. E aqui no NASP, aqui os sonhos continuam. Continue também assistindo o nosso canal para mais um NASP 40 anos. Tchau, tchau.